Olá, pessoal! Bom, estamos constantemente ouvindo falar em testes de IgM positivo para Covid-19 ou que o paciente apresentou como resultado teste IgG negativo. E esses diagnósticos são usados constantemente e são muito importantes, já que permitem confirmar a infecção da presença de antígenos ou até mesmo de rastros deixados por ele ao entrar em contato com o nosso sistema imune. Sendo assim, em nossa aula de hoje, estudaremos os testes imunodiagnósticos. Iniciaremos conversando sobre as características nas quais se baseiam estes testes e entraremos posteriormente em detalhes de alguns dos testes imunológicos mais utilizados. Então, vamos lá. As técnicas de imunodiagnósticos são testes que determinam respostas imunes de anticorpos, antígenos ou linfócitos para detectar de forma exata a presença de invasores dentro do organismo. Estes testes se baseiam na interação entre antígeno e anticorpo, de forma que nós podemos manusear como reagente tanto os anticorpos propriamente dito, como os antígenos e os seus componentes. Sendo que para detectar anticorpo, nós iremos utilizar como reagente os antígenos, enquanto que para detectar os antígenos, nós iremos utilizar os anticorpos. Dessa forma, nós podemos concluir que os testes imunodiagnósticos baseiam-se no princípio da especificidade da resposta imune. Cada método apresentará suas características, suas aplicações e limitações próprias. Vale considerar que dois critérios extremamente importantes para a escolha de um método é baseado em sua sensibilidade e sua especificidade. Um método será considerado mais sensível quanto menor a concentração de anticorpos ou antígenos ele for capaz de detectar, ou seja, quanto menos sensível o teste, maior a probabilidade de deixar de detectar anticorpos ou antígenos em concentrações baixas e, consequentemente, maior será a probabilidade de obtenção de resultados falsos negativos. Sendo assim, a sensibilidade nos informa o quanto o teste é bom para identificar os indivíduos com a doença. Além da baixa sensibilidade de um teste, outras circunstâncias que podem nos gerar resultados falsos negativos é no período de janela imunológica, que aqui vale a pena chamarmos atenção. Esse período de janela imunológica nada mais é que o tempo em que você teve o contato com determinado antígeno e começa a produzir níveis detectáveis de anticorpos contra aquele determinado antígeno. Bom, entendido a sensibilidade, a especificidade de um teste é dita como a probabilidade de um teste dar negativo quando o indivíduo não tem a doença. Em linhas gerais, podemos imaginar uma situação para entendermos melhor esses termos. Vamos hipotetizar um teste diagnóstico que eu quero validar se ele é ou não um teste sensível e específico. Bom, nessa tabela 2x2, nós podemos exemplificar uma doença qualquer X. Assim, nós pegaremos pacientes doentes e não doentes conhecidos, no qual iremos aplicar este teste, e assim nós vamos conseguir avaliar a sensibilidade e a especificidade. Pensando em uma população, então, de 200 pessoas, sabemos que 100 são doentes e 100 não são doentes. Dentre os doentes, 90 pessoas tiveram seu teste positivo, porém, 10 pessoas tiveram seu teste negativo. Agora, aplicaremos esse teste dentre os indivíduos saudáveis. E nessa situação, 90 pessoas realmente tiveram seu teste negativo, porém 10 pessoas receberam um resultado positivo para o teste. Assim, teremos os verdadeiros positivos, os falsos negativos. Ainda, nós teremos os não doentes que receberam os testes positivos. Nós os chamaremos de falso positivo. E os não doentes cujo teste deu negativo, teremos os verdadeiros negativos. Para avaliar a sensibilidade de um teste, o que podemos fazer é pegar o valor dos verdadeiros positivos e dividir pelo valor total de doentes, ao passo que a especificidade
nós pegamos o total de verdadeiros negativos e dividimos pelo total de não doentes. Nesse exemplo, teríamos 90% de sensibilidade e 90% de especificidade para este teste diagnóstico. Porém, é válido destacar que esses valores não são fixos para cada teste. Quando você tem um teste diagnóstico, para você determinar quem é doente ou não, você precisa determinar a partir de qual ponto aquela pessoa é considerada doente ou considerada saudável. Portanto, existe a necessidade de se estabelecer pontos de corte ou cutoff para cada técnica, ou seja, os títulos, por exemplo, a partir dos quais os resultados positivos indicam a presença de anticorpos específicos. Assim, essas pessoas são positivas ou negativas. Vale também chamarmos atenção neste ponto é que o chamado valor preditivo de um teste imunodiagnóstico indica seu grau de precisão e depende exatamente da sensibilidade e da especificidade do método utilizado. O valor preditivo do método será melhor quando sua sensibilidade e especificidade se aproximarem de 100%. Bom, como os agentes infecciosos compartilham sequências antigênicas entre si, determinado antígeno utilizado em um teste imunodiagnóstico pode apresentar reatividade cruzada com anticorpos induzidos por outros agentes infecciosos. A ocorrência dessas reações cruzadas pode dificultar a interpretação dos testes, porém, o teste sempre apresentará títulos mais elevados para anticorpos específicos para o antígeno do que para os anticorpos decorrentes de reatividade cruzada. Em linhas gerais, nós costumamos afirmar que determinado teste positivo corresponde a uma infecção atual ou recente através da elevação do título de anticorpos da classe IgM, já que essa imunoglobulina é a que mais aparece precocemente após o primeiro contato com o antígeno e a que mais cedo desaparece da circulação após cessado o estímulo antigênico, isso devido à sua curta meia-vida. Já títulos elevados de IgG ocorrem mais tardiamente e podem permanecer positivos por anos após a infecção. Dentro desse contexto, são vários os testes imunodiagnósticos que são capazes de detectar seja IgM, IgG. Por exemplo, nós temos ELISA, imunocromatografia, imunofluorescência, Western blot, aglutinação, enfim. Entraremos com detalhes em alguns deles na aula de hoje. Não tenho dúvida que vocês já ouviram falar dos testes de ELISA. Começaremos por ele. O ELISA, ou ensaio de imunoabsorção enzimática, é um teste imunoenzimático que permite a detecção de anticorpos específicos. Este é um teste usado no diagnóstico de várias doenças que induzem a produção de imunoglobulinas. Sendo assim, o teste baseia-se na interação de antígenos e anticorpos. Geralmente, o ELISA é realizado em placa com 96 poços e pode ser feito com inúmeras modificações do procedimento básico. Para entender melhor como este teste funciona, nós vamos analisar o que acontece em um desses poços nessa placa de ensaio, em um tipo denominado ELISA indireto. Para realizar o ensaio, os poços são revestidos com os antígenos de interesse. Assim, os poços vão ser preenchidos com soro de paciente, que podem inclusive ser colocados em diferentes diluições. Assim, se houver a presença de anticorpos contra o antígeno, eles irão se ligar aos antígenos fixados no fundo do poço, mas apenas os anticorpos específicos se ligarão. Os poços são então lavados para remover aqueles anticorpos que não se ligaram e, em seguida, é adicionada uma solução contendo um anticorpo contra os anticorpos. Por exemplo, podemos adicionar um anti-IgG que irá se ligar àqueles anticorpos que se ligaram aos antígenos. Esse anticorpo, que pode ser covalentemente conjugado a uma enzima, posterior lavagem para remoção de qualquer anticorpo conjugado que não se ligou, irá interagir com um substrato cromogênico em que a interação entre o substrato enzima
conjugado ao segundo anticorpo, gerará uma cor visível que pode inclusive ser quantificado pelo leitor de placa eletrônico. Dessa forma, a característica marcante do ELISA indireto é a utilização de anticorpos secundários para um maior nível de especificidade do teste. Um outro tipo de ELISA que também vale a pena chamarmos atenção é o ELISA sanduíche, que é assim chamado pois o antígeno fica entre dois anticorpos, o de captura e o de detecção, e é utilizado por ser robusto e sensível ao mesmo tempo. Nesse tipo de ELISA, primeiramente são ligados ao fundo da placa do teste os anticorpos de captura, impedindo que haja outros pontos de ligação fortes para os antígenos. A seguir, é adicionada a amostra de interesse e, caso exista antígeno específico procurado, este se ligará aos anticorpos de captura. Em seguida, é feita uma lavagem para retirada de antígenos que não se ligaram aos anticorpos de captura e, posteriormente, são adicionados à amostra os anticorpos específicos ao antígeno, realizamos uma nova lavagem e adicionamos o anticorpo conjugado à enzima. É feita uma segunda lavagem para retirada dos anticorpos conjugados que não se ligaram à amostra e, por fim, é adicionado o substrato que irá reagir com a enzima, promovendo a mudança de cor. Já o ELISA, chamado ELISA direto, corresponde ao procedimento básico do ELISA, ou seja, não iremos observar a utilização de anticorpos de captura, por exemplo. Basicamente, corresponde às etapas de adição de amostra tamponada à placa de teste, posterior adição de anticorpo primário acoplado à enzima e adição de substrato cromogênico. Bom, entendido o princípio básico de alguns testes de ELISA, vamos agora entrar nas imunocromatografias. Os testes que utilizam essa metodologia são conhecidos popularmente como testes rápidos. São testes facilmente executados que podem ser feitos fora do ambiente laboratorial e que não precisam de reagentes adicionais. O que acontece é que ao adicionarmos uma amostra-teste, por exemplo, o sangue, que normalmente vem junto com um tampão, essa amostra irá percorrer por todo o aparato, normalmente por uma membrana de nitrocelulose. Com isso, ela encontrará com anticorpos conjugados, normalmente com ouro coloidal, que fornece a coloração vermelha na fita. Ainda, nós teremos a presença de um antígeno fixado e um anticorpo fixado. Assim, se temos a presença de anticorpos específicos na amostra, os anticorpos, ao passarem na região, se associam a essas imunoglobulinas que são anti-anticorpos. Ao se associarem na presença do ouro coloidal, nos fornecerá a linha vermelha. O excesso de anticorpos migram e se associam à segunda linha, e é essa linha que nos fornece o resultado de controle, que é o controle da reação. Assim, teremos um teste com resultado positivo quando a linha teste e a linha controle forem positivas. Como resultado negativo, nós temos apenas o aparecimento da linha controle. Já um teste inválido é quando só a linha teste positivo aparece ou nenhuma, sendo necessário a repetição deste teste. Já a imunofluorescência é usada na pesquisa tanto de antígenos quanto de anticorpos e baseia-se na capacidade dos anticorpos conjugarem-se a fluorocromos, que são detectados através da microscopia de fluorescência. Logo, eu preciso de um microscópio de fluorescência e essa é uma limitação de se fazer imunofluorescência em laboratórios de rotina. Além disso, é difícil a padronização de laudos da doença. Nós temos dois tipos de imunofluorescência, direta e indireta. Na direta, em que pesquisamos na amostra do indivíduo um antígeno, iremos adicionar um anticorpo conjugado com algum fluorocromo e levamos para o microscópio para fazer a identificação dessa reação. Já na indireta, nós temos o antígeno fixado em uma fase sólida, normalmente em uma lâmina, adicionamos a amostra do indivíduo que queremos pesquisar e, se tiver a presença de um anticorpo,
esse anticorpo se ligará ao sistema. Em seguida, adicionamos um anti-anticorpo que esteja conjugado ao fluorocromo. Este sistema novamente é levado ao microscópio para fazer a análise. Existem ainda algumas técnicas de imunodiagnósticos que utilizam reagentes não marcados, em que a ligação do anticorpo altera o estado físico do antígeno. Por exemplo, nós temos a técnica de soroaglutinação rápida em placa. É um método sorológico mais simples e comumente utilizado. Sua realização é efetuada em uma superfície de vidro, podendo ser uma placa específica para o teste ou lâmina simples. O teste é efetuado com a adição de uma gota de um antígeno e uma gota de amostra de soro sobre esta superfície. Esse material deve ser homogeneizado e a leitura pode ser realizada a olho nu ou com a ajuda de lentes e a incidência de luz. Caso existam anticorpos específicos, aglutininas, no soro, irá ocorrer a formação de grumos ou floculação formada pelo complexo antígeno-anticorpo. A presença desses grumos é indicativa de que o soro possui anticorpos específicos para reagir com o antígeno utilizado. Este teste é um método sensível, quantitativo, porém apresenta baixa especificidade devido à presença de fenômenos como reações cruzadas. Então, pessoal, são várias as técnicas de imunodiagnósticos à disposição. Nós conversamos sobre alguns métodos laboratoriais e suas interpretações, mas estejam cientes que estes são alguns exemplos utilizados dentre todos os que possuem como base essa interação entre os antígenos e os anticorpos. Podemos conversar sobre outras técnicas em um outro momento. No mais, vou ficando por aqui. Até a próxima!